Olá, está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. A magistratura necessita de indivíduos que não sejam apenas justos, mas que saibam aplicar a justiça nos termos da lei e de acordo com a realidade. Para tanto, o juiz necessita ter conhecimento da causa, conhecimento da lei e experiência de vida para compreender como a lei pode ser aplicada à causa. No mundo complexo em que vivemos, a profissão de magistrado torna-se um verdadeiro desafio, ainda mais quando a própria estrutura de poder encontra-se em crise e a economia demanda novos mecanismos para a resolução dos conflitos. Para falar sobre isso e sobre a preparação do magistrado moderno, Ambiente Legal convidou o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Cláudio Levada. Formado pela Faculdade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, magistrado com passagem pelo antigo Tribunal de Alçada, ainda jovem, e um dos mais brilhantes juízes do campo de direito civil do Judiciário Paulista, Dr. Cláudio Levada, hoje está à frente de um movimento para resgatar a formação da magistratura paulista. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Ambiente Legal. Muito obrigado, Fernando. Prazer que nós estejamos nos revendo depois de tanto tempo. É verdade, somos colegas de faculdade. De faculdade do Largo São Francisco. Cláudio, como é que está hoje, no seu ver, a formação do magistrado paulista? Você que julga justamente as sentenças da primeira instância. Né? Perfeito. A questão da formação do magistrado ela é bastante complexa, porque tem a ver, primeiro, com a base que ele já traz dos bancos escolares, de cada uma das faculdades, tem a ver também com tudo que ele, com toda a vivência pessoal que ele traz. E depois, ao ingressar na magistratura, ele está diante de uma realidade que muitas vezes ele não vivenciou. Né? Às vezes advogou, às vezes teve uma experiência anterior como escrevente, trabalhou em fóruns, mas dificilmente ele terá tido algo parecido com a realidade com a qual ele vai se defrontar. Né? Complexa, geralmente, no seu início principalmente, tendo que julgar de tudo, tendo que julgar causas de família, criminais, eleitorais, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e sem que ele estivesse, e com certeza praticamente nenhum deles, preparado para tanta complexidade, para tanta diversidade. As pressões hoje de mídia, de sociedade, são muito grandes sobre a figura do magistrado, e ele ainda continua decidindo sozinho, né? Exato. Como é que você vê essa falta aparente de suporte da estrutura do judiciário ao juiz que está iniciando a carreira? Isso é uma questão muito interessante, Fernando, porque por mais que você disponha para o magistrado de recursos online, recursos de informática, à distância, enfim, recursos teóricos, ele continua julgando sozinho, quer dizer, a maneira pela qual ele se defronta com a sociedade daquela comarca, muitas vezes uma comarca pequena, ainda é a tradicional. É ele colocando a cara para bater, né? Sem um suporte, ou ao menos sem um suporte imediato, que possa respaldá-lo. Eu tenho um filho que é juiz em Cajamar, e a realidade que ele vive, e, evidentemente, conversa muito com o pai, né? Conversa muito comigo, é uma realidade difícil. E veja, uma cidade aqui, ao lado de São Paulo. E muito complexa, né? Muito Cajamar, para quem complexa. não sabe, fica na região metropolitana. Exato. E envolve desde de camadas mais pobres da população até mesmo sítios reconhecidamente da alta burguesia. Né? Sem dúvida. Tudo misturado. Tudo misturado. Tudo misturado. Você tem desde a classe A, naquele sentido econômico, né, do termo, evidentemente, até a classe D, né, passando por todas as demais, quer dizer, aquela realidade que... E ele é obrigado a julgar de tudo. Exatamente aquela realidade que a gente comentou. Eleitoral, que lá, inclusive, é quente, é pesado. Criminal, fazenda pública, família, menores, sempre aqueles problemas
que a gente conhece. Há uma questão muito importante que a gente tem observado e a cada dia que passa isso se torna mais complexo. Como você mesmo disse, com o aumento da tecnologia, o magistrado ainda continua julgando sozinho. Esta função do magistrado ter uma atividade muito solitária, né, contrasta com a estrutura hoje do Estado brasileiro. Você tem lá, ao lado do magistrado, na persecução penal civil, o Ministério Público, que não age sozinho. O promotor é a ponta de uma grande estrutura, né, que a cada dia que passa se torna mais complexa. Né? Sem dúvida. Polícia, a mesma coisa. O delegado de polícia faz parte de uma estrutura de investigação complexa. Né? Como é que o Tribunal de Justiça está se aparelhando para poder permitir que o magistrado tenha também esse tipo de reforço? Né? Porque hoje as pressões são muito grandes. Né? Sem dúvida. Não há dúvida. Desde 88 que nós temos a Escola Paulista da Magistratura. E ela visa justamente a dar também, é uma das finalidades, essa capacitação, né? Buscar aumentar a aptidão do juiz em todos esses aspectos, inclusive no aspecto psicológico, no aspecto da segurança que ele precisa ter, emocional, pessoal, né? No momento de julgar. Quer dizer, é preciso que o juiz, principalmente os juízes jovens, os juízes em início de carreira, sintam-se seguros. Uma autonomia pretensa, uma autonomia abstrata, só é uma autonomia concreta na medida em que o juiz sinta que por trás dele ele tem respaldo, ele tem o tribunal dizendo faça da melhor maneira, preste a jurisdição do modo como deve ser prestado, que nós estamos aqui, né, para dar a devida proteção no sentido amplo do termo, né, para resguardá-lo naquilo que for preciso. E hoje é muito difícil, né, Cláudio, porque, como você mesmo disse, a complexidade dos assuntos é tão variada que não adianta também só dar uma boa formação, ele precisa ter uma estrutura também ao lado dele. Né? Hoje o gabinete de um magistrado difere muito da época em que você começou a carreira. Sem né? dúvida. Uma das novidades que estão por aí, e que é uma novidade extremamente necessária, é que o juiz, não apenas o desembargador, que essa realidade para o desembargador já existe, que é a realidade do assessor. Né? Nós já temos assessores. Antigamente nem isso. Nem isso havia, quer dizer, você fazia uma pesquisa braçal, né? Em termos de jornais, de RT, revista forense, da Saraiva, enfim, né? Era algo realmente braçal. Hoje, essa pesquisa é altamente facilitada. Né? Agora, o juiz, propriamente, de primeira instância, ele passará a ter, e gradativamente existe essa previsão, passará a ter assessores também. Então, para que se torne menos solitário esse dever de julgar, né? Para que ele tenha também um respaldo acadêmico, digamos assim, de pesquisa para ajudá-lo. Porque realmente é difícil, ele é o elo final. O inquérito nasce lá com o delegado, passa pelo Ministério Público, falando em termos criminais, mas a decisão final é dele. Né? Quer dizer, o grande problema de ser o elo final é esse. Não, e hoje, no mundo de hoje, que o recorte e cola está cada vez maior, uma petição que deveria ser desse tamanhozinho vira um calhamaço, né? Sem a menor necessidade, né? Sem a menor necessidade. Né? Às vezes, não quero julgar o trabalho advocatício, tem lá, nobilíssimo, evidentemente, mas muitas vezes uma inicial desse tipo é apenas, para usar uma expressão da nossa época, para inglês ver, né? Quer dizer, mas nós já estamos com isso contaminando o judiciário. Você viu uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, né? Não vou nem citar o ministro, 312 páginas. Né? Quase que uma página para cada dia do ano. Pois é. Fica muito complicado. Eu acredito que essa não é a saída, esse não é o futuro. Né? Nós devemos ser, claro que toda decisão deve ser fundamentada, é princípio até constitucional, mas se for possível, de maneira objetiva, de maneira concisa, evitando tanto quanto possível a prolixidade, tanto melhor. Né? Fique conosco, voltamos no segundo bloco. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade, desde 1985. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo.
Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Estamos de volta nesta interessantíssima entrevista, esse bate-papo, com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Cláudio Levada, formado pela Faculdade de Direito da USP, nosso colega de faculdade, né? E um dos mais brilhantes magistrados do maior Tribunal de Justiça do mundo, né, em termos numéricos, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Levada, nós passamos o primeiro bloco conversando sobre a formação do magistrado, principalmente por ser aquela atividade solitária, né? Perfeito. Mas agora vamos discutir um pouco sobre a estrutura judiciária, né? Como é que você tem visto hoje o papel do judiciário, né, em especial de São Paulo, na resolução dos conflitos? Você acha que esse mecanismo ainda se presta a resolver conflitos ou nós temos que ousar fazer mais? Pois não. Eu acho que há dois aspectos que a gente poderia destacar. De um positivo e um que realmente precisa ser mudado. O positivo, muitos chamam de ativismo judicial, né? Mas é um ativismo judicial que nasceu em razão de omissões, principalmente omissões legislativas, nenhuma crítica direta aos legislativos, mas ao parlamento de maneira geral, mas que em razão dessas omissões o judiciário surge para suprir. E eu dou como exemplo, talvez um dos exemplos mais gritantes, a chamada judicialização dos planos de saúde, em que se não a intervenção, se não ocorre diuturnamente a intervenção do judiciário, muita gente fica ou ficará sem remédios, sem tratamentos cirúrgicos, etc., pela falta de disponibilidade disso por parte já aí do Executivo, né? A própria atitude que vem sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de certas omissões, também é uma demonstração disso, né? O judiciário preenchendo espaços que, em princípio, poderiam ser de outros poderes. Então, nesse aspecto, eu acho que o papel do judiciário aumentou, tornou-se mais relevante socialmente, mais polêmico. Claro que tudo que é polêmico você vai ter opiniões positivas. O juiz, ao ocupar esse campo, ele politiza a decisão. Ele politiza. Né? Politiza não no sentido partidário, mas toda decisão tem uma carga de politização, né? Na medida em que ela altera a polis, na medida em que ela sempre estará ligada à vida da sociedade. Né? Veja, o mensalão, quer dizer, as próprias polêmicas subjacentes ao mensalão. Quer dizer. E assim no dia a dia, né? Em qualquer situação que a gente possa imaginar. Agora, se há esse lado positivo, há um lado negativo também, que eu não sei, é interessante. Quando foram criados os juizados especiais, né, eu lembro dos nossos professores, Cândido Dinamarca, o Kazuo Watanabe, eles eram vistos como algo que ajudaria a conscientizar a população para os problemas cotidianos, né, para aqueles problemas de consumo, e, portanto, foram vistos como uma saída que até desafogaria o judiciário normal. Sim. Hoje a realidade que a gente vive, você sabe, é outra. É outra. Né? Os juizados se transformaram numa justiça ordinária, numa justiça comum, ajudaram a exacerbar o número de processos e talvez tenham formado até um povo mais bélico. Né? E outra, uma burocracia que realmente acaba desanima, né? Desanima, né? O que você acha que poderia ser feito, hein? Não é hora de começar a pensar em um outro tipo de magistratura ou de juízes? Sem dúvida. Né? A mediação e a arbitragem e a conciliação. Eu me lembro, há 10 anos atrás, eu e um grupo de juízes fomos a Nova York, Washington e Nova York, e juízes de lá, que nos atenderam, era uma espécie de um curso rápido, mostraram que 93% dos processos em Nova York, no estado de Nova York, eram resolvidos por ou a mediation, né, ou o deal,
né, ou a arbitragem de maneira geral. E eles ainda têm o probation, né? Para você entrar com ainda uma tem o ação, probation, você exatamente. tem que ver se você tem uma ação. Né? Exatamente, uma admissibilidade prévia à ação. Né? Ou seja, se essa ação tem algum tipo de procedibilidade, se ela tem Senão probabilidade de ganho, senão nem seria o equivalente nosso às condições da ação, mas antes, né? De uma maneira prévia. Né? Então, apenas 7% no estado de Nova York transformam-se em processos propriamente ditos, né? Nos trials. Para nós é quase o oposto. Acho que não está na hora da gente colocar isso aqui. Tem que alterar, né? As nossas faculdades, e leciona muito há 3 décadas, as nossas faculdades formam advogados litigiosos. E formam também burocratas do processo. E burocratas do processo. Quer dizer, a visão que advém desses cursos não é uma visão para conciliar, não é uma visão para mediar, é uma visão para brigar. Nesse caso, como é que você vê esse projeto de processo civil? Não vai piorar? Há uma tentativa de colocar a conciliação como compulsória, mas num primeiro momento do processo. Será que o primeiro momento do processo é o momento ideal? Pois é. Justamente quando as feridas estão mais abertas, justamente quando o problema acabou de acontecer, quer dizer, e evidentemente com os ânimos exaltados, a possibilidade dessa conciliação é menor? E às vezes sem admissibilidade, né? E às vezes sem admissibilidade, quer dizer, sem que haja menor probabilidade de uma ação futura. Né? Então, há ideias boas, acredito que haja, mas será muito melhor que nós nos esforcemos para criar métodos melhores de mediação, de conciliação e de arbitragem. E um desses, e eu não entro na polêmica jurídica, digamos, se é possível, se não é, se a OAB está certa ou não, mas um desses projetos veio até mesmo da nossa corregedoria, permitindo a mediação, por exemplo, por meio de cartórios de notas. Não, a ideia dos cartórios é bem-vinda. É bem-vinda, a meu ver é bem-vinda. A gente está dando uma funcionalidade social. Claro, né? Ainda que para se fazer esse tipo de acordo, eventualmente, em certos processos, seja necessária a presença do advogado, porque também eu não vejo incompatibilidade. Não tem, né? Não há, né? Agora, aí vem uma coisa muito importante. Isso volta de novo. A capacitação do magistrado moderno para lidar até com a admissibilidade desses métodos alternativos é mais complexa. Perfeito. Né? Ele não é preparado para isso. Ele também é preparado, e a Escola Paulista da Magistratura aí que passa a ter uma função importante nisso, porque não é dada a devida ênfase na conciliação. É dada a ênfase nos métodos de julgamento. Na burocracia do processo. Exato, o silogismo ao julgar, a dialética do julgar, o aspecto, enfim, teórico do julgamento. Mas muito mais importante do que isso é tentar com que as partes se julguem. Né? Nada é melhor do que a própria parte entendendo e escolhendo o que é melhor para ela. A melhor decisão não é melhor do que o pior acordo a que as partes tenham chegado. Mesmo porque isso põe fim ao processo, né? E às vezes uma decisão não põe fim ao conflito. São mais anos e anos, né? Brigando, chegando lá conosco no TJ e depois, eventualmente, até o STJ, eventualmente até o Supremo. E já há quem queira colocar o Tribunal de Direitos Humanos da OEA também. A OEA, AIA, e sabe-se até onde irá, né? É complicado. Aí atolás, né, em vez de juízes. Né? Exato. Você acaba perpetuando o processo. Né? E aí o que você imagina hoje que seria uma boa estrutura de capacitação, hein? Falando sobre a Escola da Magistratura, o desembargador Armando Toledo, nosso amigo, que é o atual diretor, né? Ele colocou recentemente uma questão que eu achei bastante interessante. Ele falou, olha, o magistrado tem que ser um gestor. Ele precisa aprender a administrar, desde um cartório até administrar os procedimentos da justiça e do próprio tribunal. Né? Como é que você vê essa questão da formação do magistrado para a gestão do judiciário? Eu estou de pleno acordo com o Armando nesse aspecto. Quando se fala em gestão, eu acho que nós temos que entender o termo gestão no seu conceito mais amplo. Costuma-se dizer, e os advogados dizem, inclusive, como algo até pacífico, que o cartório é o espelho do juiz. Aquele juiz que não se preocupa com o andamento processual, aquele juiz que larga, digamos assim, o andamento de todos os processos sem uma administração eficiente, sem uma fiscalização, supervisão direta, imediata, normalmente você vai ter um cartório ineficiente. Não é isso? Então ele tem esse aspecto,
Claro que em nível de um tribunal de justiça gigante como o nosso, com mais de 350 desembargadores. É enorme. Nós temos a 20ª, o nosso tribunal tem o 20º orçamento do país. Quer dizer, o nosso orçamento... É maior que de vários estados. Vários estados. Quer dizer, o 20º orçamento do país. Então, é preciso que o presidente desse tribunal seja alguém com uma visão de administrador. Não basta ser um bom juiz. O bom juiz, ele foi ou é um bom juiz apenas julgando para a causa, para os autos. Agora, para administrar milhares e milhares de servidores e bilhões de reais, é claro que é preciso alguém, ainda que não seja ele pessoalmente tão bem preparado, mas que tenha uma assessoria, né, que permita administrar convenientemente o tribunal. E a tecnologia para tudo isso, Cláudio, como é que poderia ser introduzida hoje na formação? Sem dúvida, né? Hoje ela tem que ser utilizada nesse aspecto, né? Tem que ser utilizada para essa otimização, né, dos recursos. Os recursos estão aí, mas é preciso que haja uma agilidade. Você veja, para você conseguir uma instalação que seja de uma vara, e a todo momento são necessárias essas instalações, é um parto. E um parto a forceps. Por quê? Pela burocracia excessiva, pela dificuldade que você tem de aprovar aqui, aprovar ali. Quer dizer, a cada vez que você chega... pessoal, né? Exato. Você chega... A cada momento você está dentro... você entrava, você engessa o procedimento em um certo departamento do tribunal e a coisa não anda. Então é preciso que isso seja agilizado. É preciso que haja realmente um enxugamento de órgãos. A gente acaba tendo, num tribunal gigante, um excesso de órgãos, muitas vezes superpostos, um acaba atrapalhando o outro. Na Escola Paulista mesmo, nós vemos isso também. Um excesso de coordenadorias, um excesso de órgãos dirigentes, muitas vezes sem uma função clara, específica. Então, o dinheiro existe, tem que existir, só que esse dinheiro tem que ser otimizado. Quer dizer, a sua aplicação tem que ser mais rápida, tem que ser mais eficiente. E aí sim, a tecnologia deve servir nesse sentido, né, para maximizar essa utilização. Uma outra coisa para a gente poder até concluir, mas é um dado importante. Nós que somos o partido do interior, lembra do PI, né, da faculdade, os que vieram do interior, a província. Você é o 7º magistrado de Jundiaí no Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Como é que está essa interiorização do Tribunal de Justiça de São Paulo, hein? Cada vez mais. Nós vemos muitos e muitos candidatos que se tornam juízes, que vêm do interior. Acho que até, em termos até absolutos, devemos ser maioria, né? O interiorano é maioria. Só que hoje com a facilidade de uma comunicação muito mais rápida, né? Quando eu iniciei na carreira em 83, só havia o telefone e, né? Olha lá. E sinal de fumaça. E bater tambor, talvez. Né? Hoje, evidentemente, você por e-mail, por todos os meios que nós imaginarmos, por meio de celular, internet, você se comunica e pesquisa e noticia e se informa de uma maneira muito mais rápida. E com isso nós ficamos um pouco menos interioranos, né? E a justiça passa a ser uma justiça virtual, mas cada vez menos virtual, porque é aplicável, né? Porque é aplicável. E os meios de tornar de tornar mais concreta, né, essa aplicação também estão mais à mão, né? Estão mais à disposição. É o interior se tornando global. Exatamente. E com isso, com essa globalização do interior, né, isso é muito importante, ou seja, de todo o país, eu gostaria muito de agradecer, Cláudio, a sua presença. Eu agradeço, Fernando. Convidá-la a vir mais vezes para nós debatermos essas questões importantes do judiciário, né, e deixar aberto o ambiente legal para quem trata das leis, né, que é o judiciário paulista. Muito obrigado, Fernando. Foi muito bom revê-lo. 35 anos depois. Pois é. Né? E ainda com a energia de podermos falar da nossa área dessa maneira. Né? Muito obrigado. Obrigado a você e obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Ambiente Legal.